Justiça do Paraná começa a julgar os 7 réus no caso da morte do jogador Daniel. Eu sou o Diogo Marcondes, você está no canal DM News. Vamos a essa história que aconteceu lá em 2018 e que o julgamento dos réus começou agora, nesta segunda-feira, dia 18 de março. O Daniel era um jogador de futebol, ele começou a jogar no Cruzeiro, ele era da cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, começou a carreira profissional no Cruzeiro, em 2014 ele se destacou no Botafogo e foi contratado pelo São Paulo. Em 2015 ele jogou pouco pelo São Paulo, em 2016 jogou um pouco mais, mas sem espaço ele foi emprestado em 2017. E aí primeiro ele passou pelo Curitiba, depois ele passou pela Ponte Preta e em 2018, quando ele foi brutalmente assassinado, ele defendia o São Bento da cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. Para começar, eu vou colocar aqui uma linha do tempo do que aconteceu com o Daniel no dia em que ele desapareceu ali por algum tempo, a família ficou preocupada e logo depois o corpo foi encontrado. Então vamos a essa linha do tempo. O último jogo do Daniel foi disputado, eu tenho a data aqui, no dia 25 de agosto de 2018 e no dia 27 de outubro de 2018 ele foi assassinado. Então vamos à linha do tempo para entender melhor o que aconteceu. Aí uma imagem do Daniel, nessa época aí ele defendia o Curitiba, foi uma das equipes que ele defendeu durante o curto período de tempo de carreira, porque o Daniel morreu com 24 anos, e a gente vai para essa linha do tempo. Aí tá na tela, ó, dia 26 de outubro, certo? E o horário 9h30 da noite. Nesse dia 26 de outubro, que era uma sexta-feira, o Daniel deixou as malas na casa de um amigo, tomou banho e seguiu para uma festa. Ele chegou em Curitiba às 9h30. Ele jogava em Sorocaba, interior de São Paulo, e ele chegou em Curitiba às 9h30, deixou as malas na casa de um amigo, tomou banho e foi para a primeira festa da noite. Às 5h40 da manhã, o relógio marcava 5h40 do sábado, 27 de outubro, quando esse amigo que acompanhava o Daniel foi embora e o jogador disse que ia para casa da Alana, que é uma personagem que vai entrar na história, e a festa continuaria na casa da família Brits. Às 6h36, tá aí na tela, o Daniel mandou mensagem avisando um amigo que já estava na casa da Alana. A Alana, ela estava comemorando aniversário. O aniversário foi em uma balada da cidade de Curitiba, capital do Paraná. O Daniel e esse amigo foram convidados para ir à festa e de lá eles foram chamados, ou melhor, o Daniel foi chamado para ir até a casa da Alana, a família dela, os pais dela, amigos dela, todos iam e o Daniel topou ir à casa dela em São José dos Pinhais, que é uma cidade da região metropolitana de Curitiba. De acordo com uma testemunha que vem sendo protegida pela justiça, os convidados estavam bebendo e ouvindo música, algo normal em uma festa, e a Cristiana, que é a mãe da Alana, foi a primeira pessoa a ir dormir naquele dia. Depois outras pessoas também foram dormir e o Daniel ficou na festa com outras 9 pessoas, entre elas o Edson Júnior, e daqui a pouco vocês vão ver cada um dos réus desse crime. E aí a linha do tempo continua. Às 8h07 da manhã, o Daniel mandou mensagens para outro amigo. Ele tinha mandado mensagem para um amigo falando que ia para a festa e agora ele manda mensagens para outro amigo. Ele mandou a mensagem para o primeiro amigo que estava com ele, falando que já estava na casa da aniversariante às 6h36. Às 8h07 ele mandou mensagem para um outro amigo e contou que estava na festa em uma casa e que tinha uma menina e várias pessoas dormindo, né? A menina em questão é a Alana. O amigo perguntou se ele estava bêbado, o Daniel respondeu com uma mensagem de áudio falando que estava, mas não muito. Às 8h34, nesse momento, Daniel manda para o amigo uma foto em que ele aparece ao lado da Cristiana Brits e ele diz para o amigo
que teve relações sexuais com ela. A Cristiana era casada, era a mãe da Alana. Vou colocar a foto que o Daniel mandou. Ele mandou essa foto, a Cristiana deitada na cama, no quarto dela, e o jogador Daniel aí. No minuto seguinte, às 8h35, ele enviou a última mensagem para esse amigo em que ele dizia assim: "O que aparecer amanhã é nós." O amigo perguntou o que o Daniel quis dizer, mas ele não respondeu. Com o desaparecimento dele ali, num curto período de tempo, a família começou a mandar mensagens para saber onde ele estava. A Alana recebeu uma das mensagens e foi perguntado a ela aí se havia acontecido alguma briga na, na festa. E ela disse: "Claro que não, imagina, era a minha casa." Ele só deu tchau, levantou e foi embora. Foi essa a versão que ele deu. Às 10h30 da manhã, prosseguindo na nossa linha do tempo, o corpo do jogador foi encontrado pela polícia numa região de Matagal. Havia mutilações, sinais de tortura e não havia identificação da vítima. E aí o corpo foi levado pro IML, foi constatado que o órgão genital do Daniel foi cortado e a investigação avançou e descobriu que o Daniel tinha sido espancado e morto por pessoas que estavam na festa. E aí, quando eu falar de cada um dos réus, vocês vão entender toda essa história. O laudo preliminar da morte apontou ferimento por arma branca, ou seja, uma faca, um punhal, alguma coisa assim. E logo depois o corpo foi identificado como sendo do Daniel. Causou muita comoção, porque embora ele não fosse um jogador muito conhecido, mas ele era um jogador com passagens por Cruzeiro, Botafogo, São Paulo, Curitiba, grandes times do futebol brasileiro. E aí o corpo do Daniel foi encontrado, a investigação avançou e a polícia chegou à conclusão de quem havia cometido esse crime bárbaro contra o Rafael. E agora vamos falar dos réus desse caso. São 7 réus, vou colocar aí na tela a imagem de cada um deles para a gente falar sobre eles. Esse que está na tela é o Edson Britt Jr., era o dono da casa, ele é autor do crime contra o Daniel. O Edson Brits tem o apelido de Juninho Riqueza e as acusações contra ele são homicídio triplamente qualificado. Os qualificadores são recurso que impossibilitou a defesa da vítima, meio cruel e motivo torpe. Além disso, houve ocultação do cadáver, fraude processual, corrupção de menor, porque tinha um menor envolvido, e coação do curso do processo. A pena do Edson Brits pode variar de 18 anos e 3 meses a até 43 anos. Ele segue preso desde novembro de 2018. Ele é réu confesso nesse crime. Próximo réu. Próximo réu está aí na tela, é a esposa do Edson Brits, é aquela que aparece na foto com o jogador Daniel, que é a Cristina Rodrigues Brites. Ela é esposa do Edson, as acusações contra ela também são de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual, corrupção de menor. A pena é de 17 anos e 3 meses a 40 anos. Ela, durante a investigação, ela alegou ter sido abusada pelo Daniel, pelo jogador, e ficou presa por 10 meses, mas saiu utilizando a tornozeleira eletrônica. Em 2020, a justiça chegou a tirá-la da acusação de homicídio, mas no ano seguinte, 2021, a decisão foi revogada. Próximo réu da lista é a Alana Brits, filha do Edson e da Cristiana. A Alana Brits, ela é acusada de fraude processual, corrupção de menor, coação do curso de processo, e a pena dela pode variar de 5 anos e 3 meses a 22 anos. Ela não está presa no momento. Próximo réu está aí na tela. Esse daí é o Davi William Voleiro Silva. Ele é ex-namorado da Alana. Na época ele era namorado dela.
As acusações contra ele são de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual e corrupção de menor, pena de 17 anos e 3 meses a 40 anos. Na época do crime, o David tinha 18 anos, ele era jogador e atuou como meio-campista do Sub-17 do Paraná Clube. Então, na época, ele jogava no Paraná. Próximo réu da lista. Está aí na tela o Eduardo Henrique Ribeiro da Silva. Ele é primo da Cristiana Brits. Ele é acusado de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual e corrupção de menor, pena de 17 anos e 3 meses a até 40 anos. Ele estava em liberdade provisória desde novembro de 2019, mas em 2020, em dezembro de 2020, ele foi preso por roubo com arma de fogo e segue detido até hoje. Ele está na penitenciária de Foz do Iguaçu. Prosseguindo na tela, tem aí o Igor King, esse no meio aí, né, o advogado aqui do lado esquerdo tá com a mão no ombro dele. O Igor King, ele está preso, ele não está preso, ele responde por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual e corrupção de menor, pena de 17 anos e 3 meses a 40 anos. Ele chegou a ser preso, mas conseguiu liberdade provisória no começo do ano de 2019. Desde então ele está em liberdade aguardando o julgamento. E por fim, está aí na tela a Evelyn Brizola Perusso. Ela era considerada, entre aspas, uma ficante do Daniel no dia do crime. A pena dela pode variar de 5 anos e 3 meses a 22 anos e ela responde por fraude processual, corrupção de menor, coação do curso do processo. Ela, no caso da fraude processual, ela fez um acordo com a justiça para encerrar o processo e ela foi a única dos 7 réus que não chegou a ser presa pelo crime. Mas olha só, em agosto de 2020, ela foi detida por suspeita de tráfico de drogas porque ela tinha 3 quilos de maconha dentro da bolsa. Ela cumpriu pena em prisão domiciliar e aí o acordo de encerramento do processo por fraude processual foi encerrado, foi anulado. São esses os réus deste caso. O julgamento começou hoje, lá no Paraná. Ainda não se sabe quando esse julgamento vai terminar. O que se sabe é que é júri popular, e normalmente os criminosos, os réus, eles temem júri popular, porque o júri popular tende a ser, entre aspas, mais emotivo. E o júri popular vai fazer essa análise e o juiz do caso vai dar a pena de cada um dos 7 envolvidos. O que se sabe é o seguinte: o Daniel, o Juninho Riqueza, o Edson Brits, teria visto o Daniel no quarto com a mulher dele, com a Cristiana. A Cristiana acusou o jogador de estupro. Então é como se o Daniel tivesse ido até a casa do Edson e tivesse abusado da mulher dele. O Edson, revoltado com a situação, agrediu o jogador. As outras pessoas que estavam na festa, citadas aqui, o primo da Alana, o ex-namorado, o primo da Cristiana, o ex-namorado da Alana, ao invés de intervirem na briga, ajudaram. Então o jogador Daniel, ele foi espancado, ele teve o órgão genital dele arrancado e o corpo foi jogado numa região de mata. Foi esse o crime, um crime chocante e cruel que agora começa a ser julgado. A família do Daniel saiu lá de Juiz de Fora, foi para Curitiba para acompanhar o caso e nos próximos dias a gente vai saber se esses réus serão condenados e qual o tempo de condenação que eles terão. Eu vou seguir acompanhando aqui. Assim que sair o resultado, eu gravo novos vídeos. E para você que assistiu até aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau!